Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William do Geografossauro. Eu tô fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre o Carcharodontosaurus, um dinossauro gigantesco que existiu no nosso país. Eu admito que eu não sabia da existência desse dinossauro no Brasil. Eu fui saber que ele passou pelas nossas terras quando eu li o livro Dino Hazard, Realidade Oculta, do Tito Aureliano. Super indico, livro maravilhoso para vocês lerem. E, mano, falando desse livro, eu tenho que falar que esse livro é responsável por eu me inspirar em querer falar um pouquinho de dinossauro aqui no canal. Né? Como vocês sabem, eu sou professor de geografia. E a ideia do canal era falar basicamente de geografia. Não é que eu nunca fosse falar de dinossauro, mas a minha ideia inicial era, se fosse para falar de dinossauro, ser algo esporádico, quando eu estivesse falando das eras geológicas do nosso planeta. Mas, depois que eu li o livro, eu pensei, mano, por que não? Eu piro errado em dinossauro desde sempre. Meu vizinho tá fazendo obra. Eu piro errado em dinossauro desde sempre. E por que não fazer, né? E aí é meio que a mesma pegada. Eu fiz um pouquinho diferente os vídeos, mas ainda assim desenhando no Paint, porque, mano, eu não sei mexer no Photoshop e eu curto muito desenhar no Paint. É quase que um terceiro hobby, né? Geografia, dinossauro e Paint. E meu vizinho tá... Começa a martelar todas as noites. Que coisa maravilhosa. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo e... é isso. Carcharodontosaurus. O Carcharodontosaurus foi um gênero de dinossauro terópoda que pertencia à superfamília Allosauridae, que é a família do alossauro, muito famoso, e da família dos Carcharodontosaurides. Existem duas espécies conhecidas de Carcharodontosaurus, o Carcharodontosaurus saaricus e o iguidensis. E também existem vestígios de Carcharodontosaurus no Brasil e na Tailândia. Na Tailândia foram encontrados partes ou fragmentos do crânio do dinossauro. E aí eu admito que eu tenho que aprofundar um pouco a pesquisa para ver se já foi classificado como uma espécie nova. Um dos maiores terópodes já encontrados, o Carcharodontosaurus possuía entre 8 e 14 metros de comprimento e podia chegar a incríveis 4 metros de altura. A cabeça podia ter mais de 1,5 metro e os dentes chegavam a 15 centímetros. Esses números fazem a gente perceber que o Carcharodontosaurus era maior que o próprio Tiranossauro Rex, ou Tyrannosaurus Rex. Falando em dentes, os dentes do Carcharodontosauro eram bastante característicos, pois eram semelhantes a dentes de tubarão, eram serrilhados e serviam para cortar e arrancar nacos de carne das suas vítimas. É daí que vem o seu nome, lagarto dente de tubarão. É meio que aquele famoso caso de um bicho que leva o nome de outros dois bichos, como por exemplo o peixe-boi, né? E não é nenhum deles. No caso do peixe-boi não é peixe, nem boi. No caso do Carcharodontosauro não é lagarto e nem tubarão. Ainda sobre os dentes e as suas peculiaridades, foram extremamente importantes na identificação da existência do Carcharodontosaurus aqui pelo Brasil, pois até agora são os únicos vestígios da existência desse bichão aqui no país. Eles foram encontrados em rochas cretáceas da bacia de São Luís do Grajaú, situadas no estado do Maranhão. Como foram encontrados apenas os dentes desse dinossauro aqui no Brasil, esses vestígios ainda são insuficientes para identificar e classificar uma espécie brasileira. Mas vale lembrar que na época em que esses dinossauros estiveram por aqui, algo em torno de 100 milhões de anos atrás, no período Cretáceo ou no Cretáceo Médio, o Nordeste brasileiro ainda estava relativamente próximo com o oeste do continente africano. Isso chega a despertar um novo debate sobre quando os dois blocos continentais realmente se separam, pois existiam algumas alegações que eles haviam separado antes do que esses 100 milhões de anos atrás. E também isso faz levar a acreditar que o dinossauro brasileiro podia na verdade ser uma das duas espécies africanas, ou algo muito próximo delas, principalmente se levar em consideração a semelhança entre os dentes brasileiros com os dentes do Carcharodontosaurus saaricus, que existia no norte da África, lá na Tunísia. Esse lance de os
só terem sido encontrados dentes do Carcharodontosauro, pra mim é verdadeiramente triste. Eu particularmente prefiro acreditar na versão da história em que um esqueleto humano foi encontrado dentro da barriga de um esqueleto muito bem preservado, fossilizado, de Carcharodontosaurus, mas aí já é uma realidade oculta. Agora, falando um pouquinho nos aspectos geográficos da região onde os dentes foram encontrados, eles foram encontrados na Ilha do Cajual, que fica localizada na Baía de São Marcos, no estado do Maranhão. A ilha é um importante sítio paleontológico do país, pois já foram encontrados diversos fósseis da fauna e da flora cretácica brasileira. Porém, apesar da sua importância e já terem sido encontrados ali vestígios de diversos dinossauros, as características climáticas da região, e aí é para o Maranhão inteiro, não só para a ilha, junto com outros fatores como a quebra das ondas, dificultam muito a preservação dos fósseis, pois esses são agentes de intemperismo que vão desgastando as rochas, vão erodindo as rochas, e fóssil nada mais é do que um registro biológico preservado em forma de rocha, né? E aí, infelizmente, nós perdemos muito desses dados, por isso é tão difícil encontrar alguma coisa inteira por ali. E nos sobra de encontrar dentes, às vezes algumas vértebras que acabam tendo uma potencialidade maior de se preservar, né? Os dentes, inclusive, por conta do próprio esmalte, pelo que eu dei uma lida. Beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquelas coisas chatinhas de sempre, se inscreve aí, dá uma força, compartilha e, bem, eu não sei fazer esse roteiro, literalmente, na hora de pedir ajuda. Mas é isso aí. Um abraço e até mais.